Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui a gente discute através de dados, histórias reais e também de material muito bom, conteúdo muito bom, igual a gente está fazendo sobre o livro Accelerate, sobre como implantar uma escalar e também escalar a cultura DevOps, assim colhendo resultados relevantes, com maior vazão, segurança e experiência para os seus clientes. Se você está gostando disso daqui, compartilha com os amigos, com o seu time. E hoje a gente chega ao segundo episódio da parte de como entregar mais rápido sem matar ninguém. E novamente a gente recebe aqui Celso Gonçalves Júnior. Bem-vindo novamente, Celso. Tudo bem, Fusco? Obrigado. Beleza, chegamos à parte 2. Já aprendemos que na parte 1 não tem bala de prata para como entregar mais rápido sem matar ninguém. E agora a gente chega no ponto 2. Qual é o ponto 2, Celso? Vamos lá. Ponto número 2. Vamos pensar em termos de risco do projeto e vamos pensar numa estratégia de shift left. Tá? Quem é da comunidade ágil conhece, né? Shift left é comunidade Lean. Significa o seguinte, tal coisa é um risco, é um problema, é uma precaução, a gente tem que colocar antes do projeto, né? Empurrar para o lado esquerdo. Se o processo é da esquerda para a direita, né? Aqui é o início, aqui é o final, né? Aqui é o final. Então, shift left significa o seguinte: vamos atacar esse problema antes. Então, vamos pensar em termos de risco. É muito importante definir com a pessoa responsável pelo projeto, quem é o patrocinador, o presidente da empresa, o cliente mais importante, etc. Tem que existir essa figura, né? De onde vem as prioridades do projeto e assim por diante, tá? Vamos pensar em termos de risco. Porque se essa pessoa é responsável pelo projeto, ela naturalmente é o maior interessado em que o projeto tenha sucesso. O que a gente tem que falar é o seguinte: um escopo muito grande, um escopo com muitas indefinições, não é? Aquilo que um projeto onde tudo é urgente, tudo é prioritário, isso é risco. Isso é risco. Pelo seguinte: se eu tenho que fazer muitas coisas, se eu tenho que lidar com muitas features, muitos usuários diferentes, eu estou colocando muito risco no projeto. Risco de que tipo? Risco de que o projeto atrase, risco de que as pessoas se percam no projeto, risco que eu demore muito tempo para entregar alguma coisa e as pessoas falam, pô, mas aquele projeto não anda. Na verdade, as pessoas estão fazendo, mas estão fazendo o quê? Estão escrevendo documento, estão fazendo diagrama. Cadê o programa? Cadê o software? Cadê aquilo que a gente quer ver? Cadê a simplicidade, né? Isso. Cadê a simplicidade? Então, fazendo um shift left, né, de risco, né, significa o seguinte: chegar para o patrocinador do projeto, para o principal cliente, para o principal stakeholder, eu não sei qual que é o nome, mas é o seguinte: quem é o cara que quer o projeto? Quem é o cara que assina o cheque? Vamos colocar em português bem claro. Tem que dizer para essa pessoa o seguinte: olha, o que é fundamental para o nosso projeto é que a gente tenha uma entrega importante e depois que a gente tenha também entregas frequentes para que todo mundo fique confortável com o andamento do projeto e que veja que o projeto está andando. E assim diminua esses riscos que a gente citou. Tá? Então, quanto mais tempo demora entre o início do projeto e as pessoas veem resultado prático, concreto do projeto, o risco do projeto vai aumentando. Né? Qual que é o risco? É o risco do projeto ser cancelado, o risco de um concorrente lançar alguma coisa e você não tem nada. Né? Você pode ter diagramas, pode ter reunião, mas e o software, e o app, e o site? Cadê? Não tem nada. Se você não tiver nada, fica essa sensação de que você perdeu tempo, mas na verdade você estava trabalhando, mas sem um resultado concreto. Tá? Então, o shift left é o seguinte: tem que haver uma conversa muito franca a respeito do escopo, do tamanho do projeto, do MVP, etc., dizendo o seguinte: qual é o mínimo indispensável que a gente precisa alcançar
para que as pessoas enxerguem um progresso, um fluxo, né? Ágil tem muito a ver com ritmo, né? Com fluxo, com entregas, né? Então, como é que a gente organiza isso para que exista um sentimento de que o projeto, não só um sentimento, mas uma constatação de que o projeto está andando. E daí você tem que ter um escopo muito bem controlado, mão de ferro, porque todo mundo gosta de ter ideias, né? As ideias podem ser excelentes, mas assim, vamos lá. Qual é o mínimo indispensável? O que é prioritário? Né? E a gente vai entregando isso, e aí depois a gente pode ir adicionando outras coisas com entregas frequentes. Então, esse seria um shift left de risco, uma conversa sobre escopo e de entregas frequentes para que a gente tenha esse sentimento, né, essa constatação de um progresso visual, né, uma coisa que é visível, né, que o projeto está evoluindo bem. Você trouxe um ponto aqui que eu fiquei pensativo, que talvez possa se encaixar. Quando a gente, até pegando o exemplo ali que você falou assim, produziu diagramas, tal, isso tem valor, mas não para o cliente, para quem vai tocar, talvez é para um time técnico. Exato. Não é que a gente não quer que tenha documentação, mas para aquele momento o valor é o cliente tendo a experiência dele, a solução dele, pelo menos ouvido na mão dele, se for um app ou na web, e não um monte de papelado. Papelado ele já não ajuda ele, né? O cliente quer software funcionante, que seria uma tradução bem assim, caipira, né? De working software. Né? Então, tem software funcionante? Tem. Ok, eu entendi, o projeto está andando. Mas é só uma tela de login. Não, é uma tela de login funcionante. Existe software funcionante. Tá? Eu consigo mostrar, ela aparece no browser, etc. Agora, mostra um documento, um diagrama UML, o cliente fala, cara, isso para mim é um monte de caixinhas e setinhas, eu não sei o que é isso. Tá? Ele não vê valor. Tá? Então, assim, a gente precisa, digamos assim, convencer o líder, a pessoa responsável pelo projeto, né, de que é bom ter um escopo reduzido, pequeno, e entregas parciais, porque isso diminui o risco do projeto. E a pessoa responsável pelo projeto está muito interessada nisso. A gente não pode falar de... até a palavra escopo é complicada, porque é um jargão, é uma coisa nossa. A gente tem que dizer para o cara o seguinte, falar, olha, a gente tem que entregar várias vezes para que você consiga convencer todo mundo, né, de que o seu projeto está andando e está produzindo resultado. Eu acho interessante esse termo que você traz, Celso, de risco, porque é um termo que qualquer pessoa, assim, que você falou, aquele que assina um cheque, vai entender. Sim. Porque fazer software é um risco grande de, às vezes, perder tempo, e tempo é uma moeda que não volta. É uma das coisas assim que não tem mais como voltar, não adianta colocar mais pessoas para acelerar o projeto, não. Então, assim, gerir o risco é algo extremamente importante, né? Exato, e as entregas frequentes, elas são fundamentais para isso pelo seguinte, vamos supor que a gente está fazendo o software, pode ser um app, pode ser um site, e existe uma pequena discrepância no início a respeito de algum conceito, a respeito de alguma funcionalidade. Se isso aqui é o certo, isso aqui é o que as pessoas entenderam que é o certo, conforme o tempo vai passando e as pessoas vão desenvolvendo o software, vai aumentando a distância entre o que o usuário espera, né, e entre aquilo que as pessoas estão fazendo. Quanto mais tempo leva, mais software foi construído, mais tempo se passou, para você chegar lá na frente e o cara falar, não, mas não era isso que eu quis dizer. Ou seja, vai ficar uma sensação muito ruim, mas foi isso que a gente entendeu, e daí começa aquelas coisas, né? E assim, software, gente, é comunicação, é um projeto coletivo baseado em comunicação de ideias, então assim, ele é necessariamente uma coisa abstrata. Agora, quando você mostra um site, quando você mostra um app funcionante, ele deixa de ser abstrato, ele já fica uma coisa que a pessoa interage, que ela clica, ela fala, é legal, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou ruim. Cara, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou ruim, é o feedback que você precisa para ajustar e fazer uma próxima entrega melhor. É muito interessante, esse processo de comunicação e de feedback é importantíssimo. Quanto mais você consegue realmente usar o shift left, mais cedo possível validar essas coisas, isso, você reduz extremamente o problema. É muito ruim você pegar
vou apresentar para o cliente e vou dar medidas de tempo, sei lá, passado um mês você vai apresentar algo e não era aquilo que ele queria. Exato. Tinha que ter sido um pouco mais rápido. E tem projetos que é 2 meses, 3 meses, 1 ano, imagina. As pessoas ficam com a ansiedade cada vez mais alta, que elas estão pondo dinheiro numa coisa e não estão vendo um resultado, né? E o time também ele vai ficando estressado, se ele percebe que, cara, a gente não está sentindo firmeza. Será que é isso mesmo que o cara pediu? Né? Então, a melhor maneira de resolver isso é mostrar e falar, cara, isso aqui é o que você pediu. Exatamente. E diversas técnicas existem, eu já vou até puxar gancho, por exemplo, a gente poderia falar aqui de Trunk-Based Development, a gente não vai se aprofundar, até porque a gente já tem 2 episódios aqui na nossa playlist que vão falar disso, mas estratégias existem, acho que é uma coisa que faz sentido, mas nada muda a bela e boa comunicação de levantar e falar, por exemplo, se eu estou fazendo, e o Celso é o meu cliente, é o que assina o cheque, fala, Celso, é isso que você precisa mesmo? Nada que é uma mensagenzinha, uma pequena ligação de 5, 10 minutos, até a gente volta a um princípio de que uma comunicação face a face, mesmo que seja virtual, igual a gente está conversando aqui, nossa, traz muito benefício. Isso reduz demais o risco, aumenta a certeza que estamos fazendo corretamente, né? Exatamente, Fusca. Muito bom. Esse é o segundo ponto, gente. Eu acho que esse ponto fala muito sobre se você não faz essa gestão de risco, alguém vai morrer. De estresse, de preocupação, de prazo, custo. Aí vira aquela doideira. Ou o projeto vai morrer, né? Por falta de grana, por prazo e tudo mais. Nós não queremos que ninguém morra, principalmente o projeto, porque é de onde a gente tira, né, o nosso trabalho. Exatamente, queremos ter histórias de sucesso para falar, entregamos isso e trouxe mudança, não tanto de falha. Falha a gente vai ter, mas que a gente consiga aprender com as falhas o mais cedo possível, né? Exato. Muito bom, essa é a segunda parte de como entregar mais rápido sem matar ninguém. Logo, logo, vamos para a parte 3. Fique atento aqui à nossa playlist, que logo sairá o terceiro episódio. Obrigado, Celso, até a parte 3.